Olá, meu nome é Bruno. Hoje eu vou falar a aula sobre a organização gênica em procariotos. A estrutura cromossômica dos procariotos é de apenas um único cromossomo em formato circular, e então eles são haploides, devido a ter apenas esse único cromossomo. Além deste material, deste único cromossomo, eles também podem ter um material extracromossômico, chamado de plasmídio. Esse plasmídio ele consegue conferir, em alguns casos, um tipo de resistência, como uma vantagem, uma resistência a antibióticos. Esse esquema mostra o único DNA, o único cromossomo em formato circular, e aqui a representação de uma bactéria que, além do cromossomo em formato circular, ele possui também um plasmídio. O DNA dos procariotos é organizado em alças e cada uma delas é independentemente super helicoidizado. Eu vou mostrar já um esquema representando isso. Além do DNA, ele também possui RNA e proteínas que atuam na compactação do cromossomo. Aqui então é um esquema que mostra o DNA, o material genético em formato circular, e aqui ele já começa a se organizar no formato de alças, até onde elas aparecem super helicoidizadas, que seriam assim enoveladas mesmo. Então, os procariotos eles possuem um único cromossomo circular. Eles também possuem a capacidade da replicação, que seria a capacidade de se autoduplicar, e o material genético dele, os genes aparecem em apenas uma única cópia. Então significa que o material deles não é redundante. Aqui mostra o esquema de uma bactéria Escherichia coli, onde mostra o material dela, o cromossomo, em formato circular. Eles também podem possuir elementos genéticos móveis, que seria o caso dos plasmídios, que podem conferir a resistência a algum tipo de antibiótico. E esses plasmídios são elementos genéticos extracromossômicos com capacidade de replicação autônoma e podem estar presentes em múltiplas cópias ou em uma única cópia. Além dos plasmídios, também podem haver elementos genéticos transponíveis, que são sequências de DNA capazes de catalisar a replicação e a transferência destes elementos para outros sítios do genoma. Agora eu vou falar algumas características do material genético dos procariotos. Eles possuem essa superposição de genes. O que seria isso? Então, há uma organização gênica que permite que uma mesma sequência codifique duas proteínas diferentes. Esse fenômeno é bastante frequente tanto em vírus, bactérias e algumas organelas celulares, como as mitocôndrias. Então, o que é só repetindo, o que é essa superposição de genes? Seria uma mesma sequência codificando duas proteínas diferentes. Outra característica do material cromossômico dos procariotos é a colinearidade, que significa uma equivalência entre a sequência nucleotídica de gene e a sequência de aminoácidos na proteína. Normalmente, os eucariotos eles possuem grandes interrupções nas sequências nucleotídicas, e essas interrupções elas quase não ocorrem nos procariotos. Então aqui a gente mostra que o DNA ele está codificando 3 nucleotídeos e, por consequência, 3 aminoácidos. Isso eles diferem bastante dos eucariotos, porque enquanto nos eucariotos apenas, em média, 3% dos genes, 3% do material cromossômico são genes de regulação, nos procariotos 97% dos genes são de regulação.
enquanto nos eucariotos 97% são de sequências não codificantes. Aqui nesse slide eu coloquei as principais características dos procariotos. Então, temos praticamente a ausência de sequências redundantes. Não vai dar para usar isso porque ele está tampando aqui. Então tá. Então a ausência de sequências redundantes, a unidades genéticas acessórias, que seria o caso dos plasmídeos, sequências codificantes em ambas as fitas. Quase todo o genoma codifica e regula algum tipo de gene, proteína. A colinearidade entre os genes e os produtos proteicos e a ausência de um complemento diploide, ou seja, eles são haploides. Os genes dos procariotos eles também podem ser organizados em óperons, que são genes que codificam produtos com funções relacionadas, componentes de uma mesma rota metabólica. Eles são responsáveis pelo controle da expressão gênica e mostram-se presentes apenas em procariotos. Os produtos são regulados pela presença de seu substrato. Eles também podem possuir elementos genéticos móveis. Como eu havia dito, todo o genoma do procariota está presente em um único cromossomo, exceto quando ocorrem elementos genéticos móveis, que, por exemplo, são os plasmídeos, que são elementos extracromossomos com uma capacidade de replicação autônoma, constituído por uma molécula de DNA de fita simples. Eles são constituídos por uma molécula de DNA de fita dupla circular. E a sequência nucleotídica tem pouca ou nenhuma homologia com o cromossomo da célula hospedeira. Então é um elemento estranho à bactéria. Esse plasmídio ele confere vantagens adaptativas às bactérias que o possuem, como produção de toxinas, de pilinas e de adesinas, e podem conferir também a resistência a diversos antibióticos, o que dificulta o tratamento de determinadas infecções. Aí aqui a gente mostra uma bactéria que, além do cromossomo aqui, representado circular, ele também possui um plasmídio, também circular. Existem os bacteriófagos, que não possuem maquinária própria. Eles são incapazes de se multiplicarem na ausência de um hospedeiro. Eles possuem elementos extracromossomais que ganharam uma capacidade de sintetizar um capsídeo proteico. Eles podem apresentar genomas de RNA circular ou de DNA linear. Aqui nessa imagem ele mostra vários bacteriófagos. Existem também os transpossomos, que são sequências de DNA inseridas em novos sítios genômicos, que foram catalisadas a partir de enzimas específicas. Eles envolvem processos de recombinação e replicação, gerando duas novas cópias do elemento genético transporínfero original. Uma cópia que permanece no sítio parental e outra que aparece num determinado sítio-alvo. A alteração da integridade desses seus sítios-alvos pode gerar a ativação de genes inativados ou deleções, inversões e fusões cromossômicas. Esses transpossons eles conferem uma significativa plasticidade genética nos genomas daqueles procariotos que as possuem. Obrigada!